Graça e paz. No livro de Atos, capítulo 7, versículos 59 e 60, ele diz o seguinte: Enquanto as pedras caíam como chuva, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Em seguida ajoelhou-se e orou alto o bastante para que todos ouvissem: Senhor, não os culpe por causa deste pecado. Foram suas últimas palavras, e depois ele morreu. E Saulo estava ali, comemorando com os assassinos. Irmãs, esse texto ele fala aí da morte de Estevão. No livro de Atos, capítulo 6 e 7, conta a história de Estevão. No início da igreja cristã, haviam ali muitas viúvas, as viúvas dos judeus hebreus e dos judeus helenistas. A dos helenistas parece que estavam ficando um pouquinho meio esquecidas, e então eles reclamaram que deveria dar uma assistência maior, um acompanhamento maior àquelas viúvas. Então, os discípulos que estavam ali pregando a palavra de Deus falaram: bom, vamos então eleger 7 homens cheios de fé e do Espírito Santo para que possam cuidar dessa parte da assistência social da igreja. E dentre eles, Estevão foi um dos escolhidos. E o texto fala-nos que Estevão era um homem cheio de fé, do Espírito Santo, e ele fazia milagres, ele curava pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo, e isso irritou muito ali os líderes judeus daquela época, e pegaram, então arrumaram falsas testemunhas, pessoas que disseram que Estevão estava blasfemando contra Moisés e contra Deus, e o levaram para o Sinédrio para ser ali julgado. Arrumaram falsas testemunhas que mentiram acerca do que Estevão estava fazendo, dizendo um monte de coisas que na verdade não era. Ele estava pregando acerca de Jesus Cristo com muita autoridade, com muita ousadia, e ali enquanto ele é questionado naquele Sinédrio, ele começa a pregar acerca de Jesus Cristo, ele fala desde a lei, toda a história, e ele começa a falar de Jesus como Salvador, como Senhor, como Messias enviado, e diz que eles ficaram furiosos, e enquanto Estevão pregava, eles olhavam para o rosto de Estevão e diz que eles viam como um rosto de anjo, e eles ficaram furiosos e arrastaram então Estevão para fora da cidade, e ali o apedrejaram. E enquanto estavam apedrejando até que ele chegasse à morte, diz que ele se ajoelhou, olhou para o céu, diz que ele viu os céus abertos, Jesus em pé à direita de Deus, e ele faz esta última oração, pedindo que Deus perdoe o que eles estavam fazendo, que não impute sobre eles este pecado. E dentre aquelas pessoas, um dos líderes ali era Saulo, e diz que então apedrejaram até que Estevão morresse. E aí pegaram as vestes de Estevão e colocaram aos pés de Saulo, que consentia com tudo isso. E depois nós vemos que passam-se alguns anos, e este mesmo Saulo que estava ali, que estava junto com aquelas pessoas que ali apedrejaram Estevão, ele escreve isso no livro de Romanos: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Aquele Saulo agora transformado e convertido, agora Paulo escreve isso em Romanos capítulo 12, versículo 19 e 20. Diz que quando nós perdoamos aqueles que nos fazem o mal, nós estamos amontoando brasas vivas sobre a sua cabeça. O que seriam brasas vivas? Se refere a amar aquele que te prejudica, aquele que te odeia. Jesus nos diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 44. Mas como é difícil.
Como é difícil amar alguém que nos prejudica. Como é difícil amar alguém, passar por situações que vão nos machucar, e na vida nós vamos passar por isso. Muitas pessoas vão nos machucar, às vezes até um irmão dentro da igreja, ele vai fazer algo que vai ali machucar o nosso coração, que vamos nos entristecer. Às vezes é alguém de fora que não é cristão, que pode até mover um processo, pode mover uma ação contra você. Como amar essas pessoas? Como perdoar essas pessoas? E ainda Jesus disse, se alguém tiver fome, você dá-o de comer ali, dá-o de beber. Como é que nós vamos perdoar, orar por quem nos persegue e até abençoá-los, fazer algo de bom por essas pessoas? Assim como Estevão, muitos cristãos ali no primeiro século sofreram com perseguição e mortes. E ainda hoje, nos nossos dias, a igreja perseguida em várias partes do mundo tem sofrido perseguição e morte por causa do nome de Jesus Cristo. Talvez você, no seu dia a dia, no seu trabalho, talvez com alguém, um amigo, talvez alguém na igreja, alguém que por motivo qualquer não goste de você e tem te prejudicado, tem feito tudo de mal, tem falado mal de você, tem tentado realmente destruir a sua imagem, tem feito tudo para te entristecer. Assim como Cristo, nós devemos fazer o bem, a fim de que, através do nosso testemunho, as pessoas se convertam a Jesus Cristo. Quando somos perseguidos e amamos, nós revelamos o amor de Cristo que está em nós. Isso significa amontoar brasas vivas. Nós vemos que Agostinho, ele disse assim, que a igreja deve muito a Paulo, e Paulo deve muito à oração de Estevão, porque Estevão naquela hora ele orou, e foi amontoado brasas vivas sobre a cabeça de Saulo, que depois se transforma em Paulo, esse grande apóstolo que levou o evangelho a tantas pessoas. Então nós vemos que a oração de Estevão amontoou brasas vivas sobre a cabeça de Saulo, e ele se converteu. E o evangelho chegou até nós. Então, meu irmão, se você está sofrendo também perseguições, se alguém está te odiando, se alguém está fazendo tudo de mal contra você, saiba que quando você o perdoa, quando você o ama como Cristo nos ensinou, como ele deixou o exemplo, nós vemos que você estará amontoando brasas vivas sobre a cabeça daquela pessoa, e essas brasas vivas podem transformar o coração daquela pessoa, e aquela pessoa vir a se tornar também um seguidor de Jesus Cristo, assim como aconteceu com Saulo, pode acontecer com aquele que está hoje te perseguindo, aquele que está ali fazendo mal. Então, meu irmão, siga esse exemplo. Siga realmente aí o exemplo da palavra de Deus, e o Senhor Jesus vai te ajudar a conseguir vencer isso. Vamos orar? Pai querido, eu te louvo, ó Deus, e te agradeço, porque Jesus Cristo nos amou primeiro. E este é um grande mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Sabemos que às vezes é tão difícil, Senhor, mas também, se o Senhor nos ajudar, se o Senhor nos fortalecer, se o Senhor, ó Deus, estiver trabalhando no nosso coração, nós conseguiremos amar o nosso próximo, Senhor, e amontoar também brasas vivas sobre a cabeça daquele que nos persegue, para que também ele possa ser ali, Deus, tocado por esse evangelho de amor e transformado para a salvação em Cristo Jesus. E, meu irmão, ainda por cima, a palavra de Deus diz que a nossa recompensa virá. Não importa o que você está passando, o Senhor vai te recompensar. Mas a maior de todas as recompensas é conhecer a Deus, servi-lo e amá-lo e poder revelar este grande amor de Deus para com o mundo. Deus te abençoe. Tchau.